Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Aqui Carlos Renato. Estou fazendo um vídeo muito rápido, estou viajando, estou aqui na querida Recife, capital de Pernambuco, em mais uma viagem minha, que uma coisa que eu gosto de fazer é viajar. Mas eu estou aqui para fazer a terceira e última parte do vídeo, aqui no 12 minutos de política e cidadania, uma playlistzinha curta chamada Cidadão que defende político é otário. Então eu reitero isso, né, que a gente, como cidadão, a última coisa que a gente deve pensar na política é defender político. Político é um ser que existe. No Brasil, ele é um desperdício de dinheiro, um desperdício de recurso, ele não tem utilidade, ele não tem funcionalidade, porque ele não cumpre o seu papel social, antropológico e principalmente o próprio papel político, do que nós entendemos como política, que não é essa política que a gente acha que é, porque o português é uma língua que tem muitas palavras polimórficas, né? Polissêmicas. Então, esse ser, esse cidadão que assume um cargo eletivo de representante da massa, e aqui eu aproveito para explicar que uma coisa é administrador e a outra coisa é representante. Quando você elege um governador, você está elegendo uma pessoa, que pode ser política ou não, para administrar um estado. Quando você elege um prefeito, você está colocando na cadeira ali, né, o alcaide para administrar uma cidade, seja ele uma pessoa política ou não. Eu vou dar um exemplo aqui do Tarcísio, né? Então, tecnicamente, Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, ele não é uma pessoa política, ele é um tecnocrata que está sentado na cadeira. Mas, pois bem, vamos ao que interessa aqui no vídeo para que os 12 minutos não se estendam além dos 12 minutos. Nós devemos entender que essas eleições, essa eleição foi extremamente polarizada. Já que eu estou sem computador, sem nada, não vai ter corte nenhum. É sem filtro. E isso nos leva a um paradigma que ninguém ganhou as eleições, nem Lula nem Bolsonaro, independente do resultado. Quer dizer, dentro da regra eleitoral, dentro da lei, o Lula é o candidato vencedor porque ele teve a maioria, ali 50 mais 1, seja na sua representação mínima. Mas isso indica que a metade da população, a princípio, não concorda ali com essa vitória, com o início do seu governo. E isso está levando aí a população brasileira a uma convulsão, no meu ponto de vista, desnecessária. Primeiro, porque a pessoa não sentou na cadeira. A pessoa não sentou na cadeira, o político não sentou na cadeira. Ah, falaram isso, falaram aquilo outro. Gente, falar qualquer um fala. Outra coisa é a ação. A ação. Então, a democracia, como eu repito, é o pior dos sistemas, mas é o melhor que nós temos. Os nazistas não tomaram o poder. Eles assumiram a administração da Alemanha pela via democrática. Para o bem ou para o mal. A democracia é isso, para o bem ou para o mal. E toda a população brasileira vai arcar com o ônus e o bônus do governo. Seja ele qual fosse. Se Bolsonaro tivesse ganho as eleições, o ônus e o bônus do governo Bolsonaro. Lula ganhou, vamos arcar com o ônus e o bônus do governo Lula. Agora, o que eu quero saber de você, cara eleitor, é se o angu azedar, o que você vai fazer? Tanto aqueles que votaram no Bolsonaro, como aqueles que votaram em Lula. Porque o maior problema, nosso grande problema como cidadão e eleitor, é que a gente só vota. A gente não toma conta do voto. Então, aqui, primeiro é a base. Presidente não governa sozinho. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos elegendo um Congresso para que ele faça a sua legislação, né? Que ele vai ele vai legislar e ao mesmo tempo fiscalizar as ações do governo. A pergunta é, será que você colocou os teus representantes certos? Você por acaso ainda lembra em quem você votou para deputado federal e senador? Será que essas pessoas que foram escolhidas por você, pela maioria da população, elas são eficazes e eficientes, ou pelo menos suficiente, para impedir crises ou rupturas? Eu particularmente acredito que não. Por quê? Político brasileiro, em sua essência mais profunda, ele é corrupto. Você pode ver agora, Bolsonaro, todo mundo lá grosso, Bolsonaro. Bolsonaro perdeu. Rei morto, rei deposto.
Sabe o que vai acontecer? Por trás dos bastidores, todo mundo vai lá, os partidos políticos, com o pires na mão para o pai Lula, né, o pai do pobre e mãe dos ricos. E vai lá e vai botar o pires na mão e dizer assim, meu presidente, eu não votei em você, tu sabe por quê, né? Porque naquele momento não dava, a gente estava ali, né, com o bolsa de nylon. Mas agora, não, estamos com você. E está aqui o nosso pires para você botar uma moedinha aqui dentro. Isso que vai acontecer. Agora, se por acaso esse governo ele percorrer um caminho que seja diferente daquilo que a gente espera de um governo aqui no Brasil e no século XXI, libertário, a favor de uma liberdade ampla e restrita, que ele não venha com processos de censura. Olha, os Estados Unidos estão censurando. Os Estados Unidos estão começando a censurar a sua mídia. Que ele consiga conter a inflação, que ele consiga estabilizar e preferencialmente baixar o valor do dólar, que não se aumente a cesta básica, para que, de repente, em algum momento, possa voltar a chover picanha. Combater todos os tipos de criminalidade, sejam milicianos, crime organizado, traficantes, certo? Endurecer as leis, combater qualquer tipo de discriminação, mas com sobriedade, preservar a família, é fundamental, que ninguém nasce em árvore, ninguém nasce na água, todo mundo nasce numa família, então é interessante que essa família seja preservada, criar uma pauta que seja interessante para a população, principalmente naquilo que a gente entende que é a primazia de qualquer sociedade, de qualquer população, que é o trabalho, emprego e renda, porque é o trabalho, emprego e renda que vai tirar a pessoa da miséria. O melhor programa social que existe é o trabalho. Criar programa social que tenha porta para entrar e porta para sair e não transformar a população em um bando de vagabundo que não quer trabalhar, porque no meu ponto de vista, certo? É meu, não é de ninguém. Se imagine uma família com 5 pessoas, aí um recebe um Bolsa Família de R$600 e outro recebe outro Bolsa Família de R$600. A gente está falando de R$1.200. Tu acha que alguém vai sair para procurar emprego? Tu acha? Enfrentar 2 ônibus, pagando R$5 para ir, R$5 para voltar, que só R$10 de passagem para ir e voltar, fora o almoço? Quanto é que sobra no salário mínimo? Mesmo com o ticket de refeição e com o auxílio transporte? Tu acha que alguém vai sair para procurar emprego? Então nós temos que rever sensivelmente a questão de todos os programas sociais. O programa social ele tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, e o que no governo, qualquer governo esclarecido, e qualquer população minimamente educada tem que entender isso, que nós precisamos de um fervoroso combate à miséria através da geração de emprego e renda. E como é que a gente gera trabalho, emprego e renda? Através dos serviços, através da industrialização, uma coisa que o Brasil perdeu após os anos 80. Cadê a indústria brasileira? Cadê? Me aponta o que sobrou. Nós temos aí, eu vou repetir sempre isso, um agronegócio, que é a maior indústria nacional, o agronegócio, que não é suficiente nos seus insumos. É dependente de importações. Que estratégia de negócio é esse? Porque se o mundo lá fora fechar as portas, a gente morre de fome. Nós temos petróleo, a princípio, em quantidade suficiente para abastecer aqui a nossa necessidade. Porém, não temos capacidade de transformação. Como é que é isso? Como é que a gente não tem usina? Há quantos anos se bate nessa tecla? Usina, 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 usina. E cadê as usinas do Brasil? Para onde é que foi o dinheiro? Outra coisa sistêmica que nós temos que fazer é o combate à corrupção. E para isso, a sociedade tem que se unir em associações de combate à corrupção. Eu faço parte de uma associação de combate à corrupção, cujo seu presidente foi assassinado. Foi morto na porta de casa. Porque política no Brasil é tratado pior do que futebol. As pessoas ainda, em pleno século XXI, matam por causa de política. E no nosso Brasil continental, regional, nós temos aí verdadeiros currais, em pleno século XXI, nós temos verdadeiros currais
eleitorais, como existem em muitas cidades do Amazonas, de todo o Amazonas, né? Toda a Amazônia, de uma forma geral, né? Dos estados do norte do país, como nos estados do Nordeste. Mas também existe em várias cidadezinhas pequenas do Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Famílias coronéis que mandam e desmandam na política. E qualquer movimento que exista de forma diferenciada da vontade desses senhores, esses coronéis, essa pessoa será aviltada ali na sua intimidade, e se isso não for suficiente, com certeza ela vai sofrer algum tipo de atentado. É só pesquisar, gente, é só pesquisar. Não fica nessa situação de ouvir e repassar, não. Pesquise. A população brasileira tem que entender que acabou. Um candidato perdeu e o outro ganhou. Vão viver suas vidas, vão cuidar das suas famílias. E vamos deixar para resolver o problema à medida que cada problema aparecer. Não antecipe o problema, não se angustie. Por quê? Como eu disse, o maior cabo eleitoral de Lula, infelizmente, foi o senhor Jair Messias Bolsonaro. Um político que fez um grande feito contra todas as expectativas em 2018. Conseguiu vencer uma eleição, um feito histórico, um feito pessoal, um feito maravilhoso. Em 4 anos, em compensação, teve um comportamento ridículo e medíocre como chefe de Estado, fez movimentos pessoais desnecessários, agrediu adversários de forma desnecessária e, com isso, ele ganhou a antipatia e o ranço de 50% da população. Então, eu encerro essa live aqui, esse vídeo, na realidade, dizendo o seguinte: se Bolsonaro perdeu, a culpa é dele, porque o maior cabo eleitoral de Lula chama-se Jair Messias Bolsonaro. Valeu, pessoal, até um próximo momento.